Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Louvado seja o nome dele por mais oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para orarmos, né? Para compartilharmos também esse momento de meditação na palavra do Senhor. Gostaria de ler com os irmãos um texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo 26, e versículos 36 ao 46. É tudo no 6 aqui, irmãos. Mateus 26, do 36 ao 46. O texto tem por título Jesus no Getsemane. Mateus 26, 36. Diz assim a palavra de Deus: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E, voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém. Que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, eu dei um título a essa reflexão nessa noite, que a princípio pode parecer estranho, mas os irmãos vão entender. Gostaria de compartilhar com vocês sobre oração, né? Um culto de oração, e o tema também é sobre oração. Mas eu estou chamando aqui esse momento a oração da crise. Eu queria meditar com os irmãos o que é essa ideia da oração dos momentos de agonia, a oração dos momentos de dificuldade, de adversidade, de tribulação. E nada melhor do que um texto como esse, que é mais um hino de adoração. Se a gente olhar direitinho, quando a gente está lendo, a gente vê aqui a riqueza desse texto, o exemplo maior de Jesus, né? E eu estava meditando nesse texto e pensando, o que é que a gente pode tirar de proveito quando a gente está, nesse momento, vivendo essa experiência da oração da crise. Todos nós, aqui na condição humana que nós somos, como seres humanos, passamos por lutas, passamos por aflições, passamos por momentos até dolorosos, né, da vida, por várias situações. E é nesses momentos que muitas vezes nós nos voltamos para Deus de uma forma muito intensa, né? Quando a gente realmente se aproxima mais, a gente ora com mais intensidade, clamando a Deus a ajuda dele, a intervenção, a presença dele em nossas vidas, né? Na esperança de sermos atendidos, na esperança de sermos acolhidos por Deus nesses momentos, né? E se a gente olhar para a Escritura, irmãos, para a Palavra de Deus, nós vamos encontrar muitos exemplos de vários tipos de oração. Nós vamos ter orações de muita alegria. Se a gente pensa lá em Ana, né, lá no Antigo Testamento, aquela oração por Samuel, a gente vê alguns cânticos de alegria, mas também a gente vê alguns momentos de profunda tristeza, como nos Salmos, por exemplo. Quantas vezes o Salmo, né, está ali, o salmista, né, porque estás abatida, ó minha alma, né? Quantas vezes o salmista expressava ali diante de Deus a sua situação de dor, de dificuldade. E aqui a gente está diante de Jesus como modelo de como se conduzir nesses momentos, né? Um momento de oração, um momento em que ele se chega a Deus ali em oração,
porque ele estava ali já prestes a iniciar o Calvário, o martírio, né? Jesus sabia o que ia acontecer com ele sabia, né, o que o esperava, né? Imagine, ele sabia o que iria acontecer, o que estava prestes a acontecer, e ele está ali naquele momento, e é nesse momento de oração, nessa oração do momento da crise, da dificuldade, que Jesus vai nos ensinar aqui, que a gente pode aprender algumas coisas com ele. E eu gostaria de destacar aqui 4 aspectos que eu observo na leitura do texto, e que eu vejo aqui quando eu estou meditando. O primeiro aspecto que a gente pode aprender, uma primeira lição que a gente vê aqui no texto, é que a oração das crises, ou da crise, né? A oração que é feita no momento da crise, ela é muitas vezes encarada na solidão. É só você e Deus. Haverá momentos em que vocês vão estar aqui, como nós estamos nessa noite, compartilhando as nossas pelejas, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Mas haverá momentos ainda, irmãos, que é somente você e Deus, somente eu e Deus, né, naquilo que se passa na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração. Né? Aqui o versículo 36 diz que Jesus chegou para os seus discípulos ali, né, chegou no Getsemane, e disse aos discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Jesus se retirou, se afastou por um momento daqueles homens que tinham ido com ele, né? Ele levou Pedro e levou mais 2 filhos de Zebedeu, João e Tiago, levou os mais próximos ali dele, aqueles discípulos mais próximos, né? Muitas vezes a gente tem pessoas próximas de nós, né? Mas em alguns momentos a gente precisa realmente, é só você e Deus, aquele momento de solidão em que você está ali, como aconteceu. Jesus, ele chegou para os discípulos e pediu para aqueles mais próximos dele para vigiarem com ele, mas a gente viu aqui no texto que os 3 falharam, né? Aqueles 3 discípulos já estavam meio exaustos, já estavam meio cansados com todo aquele drama dos acontecimentos e do que estava prestes a acontecer também. E Jesus estava ali pedindo, né, a eles para vigiarem, para orarem, para estarem ali com ele, mas a gente sabe que falharam. Nas 3 situações em que Jesus volta, encontra dormindo, e diz o texto ainda no versículo 43 que eles estavam de olhos pesados, né? Ou seja, não estavam nem conseguindo. Então, irmãos, há momentos na vida da gente, assim como aconteceu com Jesus, em que a gente não tem álibi nenhum. É só você e Deus, a gente tem a responsabilidade, o dever de cumprir aquilo para o qual nós somos chamados, cumprir a nossa vocação, levar a nossa cruz, não terceirizar a cruz, porque muitas vezes é isso que acontece, a gente acha que a cruz está pesada, e a gente quer passar a cruz adiante, quer passar para alguém, quer que a cruz seja aliviada, está muito pesada, e aí por aí vai, né? E aqui Jesus estava diante, literalmente, da cruz, estava para ser cravado numa cruz, né? Estava no caminho do seu Calvário, e ele sabia disso, mas aí ele se afasta, ele recua ali, e ele vai orar, e a gente vai aprender esse momento com Jesus, o que representa e o que significa esse momento de oração, esse momento a sós, esse momento em que você faz realmente, eu acredito, aquilo que eu gosto muito de ouvir, é chamada a oração da entrega realmente, que você se despoja realmente de tudo aquilo, você abre o coração, ou como o salmista fazia muitas vezes, né, rasgar o coração diante de Deus, desnudar, tirar qualquer coisa que embarace. Muitas vezes a gente se chega diante de Deus ainda com certas reservas. É impressionante isso, como o nosso comportamento ele é. Muitas vezes a gente vai orar e a gente, às vezes, parece esconder de Deus alguma coisa, ou por vergonha, ou por medo, ou por algum equívoco na compreensão de quem é Deus e de quem somos nós. E às vezes a gente acaba querendo esconder, quando Deus, né, a palavra de Deus diz lá no Salmo que Ele sonda os nossos corações, Ele perscruta o coração, Ele escuta no mais profundo, coisas que nem nós mesmos conseguimos compreender, entender, e Deus sabe, né? Muito antes a palavra chega à nossa boca e Deus já sabe tudo. Então, irmãos, diante de Deus a gente não pode esconder nada de nós mesmos, é rasgar o coração, fazer como o salmista fazia muitas vezes, né? E fazer como Jesus fez aqui também, um momento de se reservar ali e de falar para Deus, e olha o que é que Jesus diz aqui, né? A gente vai ver ainda, né? Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, né? Então a gente vê isso aí em um momento. Então, há certas situações, há certas coisas, certas decisões que vêm sobre nossa vida e que nós precisamos tomar decisões sozinhos ali, você e Deus. É somente você e Deus, né? E aí, mas a gente tem uma confiança, a gente tem algo muito interessante. É que nesses momentos a gente não está sozinho, né? Deus está conosco. Jesus, né, que esteve ali no Getsemane, que experimentou esse momento de agonia, de tristeza, sozinho ali, orando, Ele, Deus,
ele experimentou esse Jesus que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a gente precisa também entender isso, que nesse momento da oração da crise é um momento também que, mesmo sozinhos ali, nós, tendo a experiência ou a sensação de estarmos sozinhos, podemos confiar que Jesus está conosco, porque assim Ele prometeu, e nós cremos na sua promessa. Então, essa é a primeira lição que a gente pode tirar. A oração da crise, muitas vezes, é encarada e enfrentada na solidão. A segunda lição que nós podemos ver aqui, que a gente pode tirar desse texto, é que a oração da crise, ela nos mostra, ela nos conscientiza da nossa condição humana. E aqui a gente vê um aspecto interessante da dimensão. Jesus era Deus, mas também era homem, tinha sua humanidade, tinha sua dimensão de homem. E como homem, ele sabendo, do que estava por vir, ele sabia do Calvário, talvez Jesus ali estivesse já experimentando o fôlego da morte ali se aproximando, e saber da agonia que estava à sua espera, e uma agonia porque era uma morte de cruz, era uma morte muito violenta, era uma morte muito, enfim, que tirava a paz de qualquer pessoa. E ali Jesus estava naquela luta, e o texto diz aqui no versículo 37 e 38, que diz que Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se. Talvez seja estranho para a gente pensar nisso. Jesus, o Filho de Deus, angustiar-se, entristecer-se. Quando a gente vai ler essa narrativa lá em Marcos, não há uma riqueza de detalhes, como está aqui. Mas aqui o texto vai falar de que ele estava triste, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Se a gente pensar na palavra angústia, é algo que tira a paz, que mexe profundamente. E como se não bastasse, no 38 ainda completa, ele diz: a minha alma está profundamente triste. Então, olha a dimensão. Jesus, na sua dimensão humana, infelizmente a gente sabe que há religiões aceitas por aí que negam, irmãos, a dimensão de Jesus como homem, que nega a humanidade de Jesus. Mas Jesus aqui, ele diz, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então a gente vê aqui Jesus, nesse momento, demonstrando a sua humanidade, a sua condição de homem que estava sentindo angústia, tristeza profunda. Talvez ali, irmãos, com aquelas palavras, que ele diz aqui no versículo 39, quando ele ora ao Pai dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, numa sensação que nós temos aqui quando lemos, é de que Jesus talvez tenha sido tentado ali pelo instinto, até humano, de recuar da cruz, de voltar atrás, Ou seja, a nossa salvação estava ali, naquele momento ali, Jesus, ele decide ir adiante, ele sabia do plano do Pai, da vontade de Deus para a vida dele, sabia do plano que Deus tinha elaborado para a salvação do homem, e ele não recua, ele não cede ao instinto de voltar atrás, de recuar, de evitar a cruz. Então, é interessante isso. Então, Jesus, a natureza humana de Jesus aqui. Então, trazendo para as nossas vidas, se próprio Jesus, como Filho de Deus, ele experimentou a angústia, a tristeza, a profunda tristeza, quando estava já ali se aproximando da morte, porque nós como humanos, 100% humanos e totalmente humanos, também não temos, essa experiência. João, no capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Mas não para por aí também, Ele não diz só que vai só aflição, no mundo tereis aflição, mas ele diz: contudo, tenham ânimo. Por quê? Ele diz depois: eu venci o mundo. Novamente é uma palavra de ânimo, de encorajamento, de esperança diante dessas situações, porque ali Jesus estava para enfrentar o Calvário, a cruz, mas ele também sabia que aquilo ali fazia parte da vontade de Deus para a vida, e para a salvação do homem. Ele estava ali concretizando o plano de salvação que Deus tinha preparado para todo homem, e estava obedecendo. Jesus estava em obediência à vontade de Deus, e isso mostra essa condição humana dele. Um outro aspecto que a gente pode ver aqui ainda, que a gente pode aprender nessa palavra, está no versículo 39 e também no versículo 42, diz o seguinte: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E no 42 ele diz: tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba,
faça-se a tua vontade. E o 44 diz que ele foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Portanto, o que eu quero chegar aqui é que nessa terceira lição que a gente aprende, é que na oração, a oração da crise, ela nos impulsiona à entrega total à vontade de Deus. Nos momentos de crise, de dificuldade, em que a gente corre para Jesus, né, esse momento de dificuldade, é o momento em que a gente aprende a depender de Deus, ou é o momento propício para a gente aprender a depender totalmente de Deus, a vontade de Deus. Jesus sabia qual era a vontade de Deus, né, e a forma como ela seria cumprida, porque seria por meio de morte de cruz. Jesus sabia de todo o calvário que estava proposto para ele, né, mas ele nos ensina aqui a depender da vontade de Deus. Como diz Paulo lá aos Romanos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é boa, agradável e perfeita. Enfim, ela muitas vezes pode não ser compreensível de imediato, né, aos nossos olhos. Como de fato a gente passa por algumas situações, a gente muitas vezes não compreende. Às vezes compreende mais adiante, mas às vezes também não compreende. Mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E Jesus, ele nos ensina isso, que ele diz aqui, né? Não seja como eu quero, mas como tu queres. E aí o próprio Filho de Deus nos dá essa lição nesse texto, de que nós precisamos aprender a submeter a nossa vontade à vontade do Pai. Não tem escapatória, irmãos, não tem outro jeito, né? Senão a gente vai acumular sobre nossas vidas muito e muito sofrimento. Além do sofrimento que já é natural, o sofrimento de querer entender, de querer compreender, de querer resolver coisas que somente Deus, quem sabe, né? Então, a vontade de Deus. E o que é essa oração de Jesus, quando ele diz que não seja a minha vontade, né, como eu quero, e sim como tu queres? Ou depois ele diz no 42, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Isso nos mostra exatamente um caminho da humildade. Jesus nos traz aqui para nós que essa oração da crise, essa oração da dificuldade é o momento também que a gente aprende o caminho da humildade. É o momento em que Jesus se esvazia também, né, e também nos ensina que nesse momento não há espaço para o orgulho, para a autossuficiência, mas que nós somos dependentes de Deus. Né? Às vezes é uma lição difícil de ser aprendida, porque quando a gente está na crise, está na dificuldade, está na adversidade, a gente faz todas as tentativas possíveis dentro das nossas possibilidades para resolver, né? E muitas vezes a gente se esquece ou não valoriza ou não entende que o caminho é o caminho realmente de submeter-se à vontade de Deus. Portanto, essa oração de Jesus nos ensina o caminho da humildade, o caminho do quebrantamento, né? Faça-se a tua vontade. Demonstra confiança, irmãos. É o que Jesus demonstra nessa oração e que nós precisamos aprender com ele. Eu não sei qual é o propósito, eu não sei para que serve isso, eu não sei o que isso vai dar. Né? E olha que Jesus sabia, né? Mas eu estou dizendo nós aqui muitas vezes, nas nossas pelejas. Mas o que a gente precisa aprender é isso, é que nessa oração da crise a gente aprenda a confiar, a depositar, a depender de Deus é isso, é colocar confiança em Deus, sabendo que a vontade dele é melhor para nós. Né? Jesus aqui, a gente vê nesse texto que tudo o que sabia era que a vontade de Deus o chamava sempre para continuar. Né? Ele não recuou, ele não voltou atrás, e é isso que acontece. Tem uma frase de um autor que eu acho muito interessante sobre esse texto, que ele diz o seguinte: cada um de nós tem o seu jardim do Getsemane, e cada um deve aprender a dizer, seja feita a tua vontade. Eu não sei qual é o seu jardim, qual é o seu Getsemane, né? Qual é a crise, qual é a dor, qual é a angústia, qual é a agonia, qual é o sofrimento. Mas, com certeza, irmãos, que a gente possa aprender a dizer, seja feita a tua vontade. Assim como Jesus já tinha dito lá na oração do Pai Nosso, né? Ele diz lá, né? Como é que diz lá na oração do Pai Nosso? Dessa parte aí da vontade? Assim, isso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? Aprender a depender do Senhor a ponto de dizer que o Senhor seja o Senhor das nossas vontades, né? Que o Senhor cumpra em nós a vontade dEle, o propósito dEle, como aqui a gente vê na maneira como Jesus se conduziu naquela experiência dolorosa, amarga, hostil, sabendo que ia enfrentar. Daqui por diante, inclusive, se os irmãos lerem o restante do texto, vão ver que assim que acaba esse episódio aqui, ele é logo preso, né? Porque é o momento que chegam lá o Judas, né?
o traidor, né? E aí acontece a prisão de Jesus, e daí para frente é só o caminho do martírio, do sofrimento da cruz. Então, que nós possamos, né, assim como Jesus, entregar-nos, né, à vontade do Pai, que Ele sabe o que é melhor para nós e vai fazer tudo aquilo que está determinado por Ele para as nossas vidas, para cada uma das nossas vidas. E por último aqui, no versículo 46, né, depois de ter encontrado os discípulos dormindo, né, estavam todas as três situações, os discípulos continuavam dormindo, né, Jesus chega no 46, depois de já ter orado, o texto fala no versículo 44 que foi orar pela terceira vez. Né, aqui a gente ainda aprende também um pouco sobre a persistência da oração, né, Jesus persistindo, a constância e a perseverança na oração, né, na vontade de Deus. Mas ele chega no 46, depois de ter encontrado os discípulos dormindo, né, e ele diz assim: levantai-vos, vamos, tem até um ponto de exclamação aqui, né, vamos, eis que o traidor se aproxima. E a quarta lição que a gente aprende aqui nesse texto é que a oração da crise, né, ela nos capacita para uma atitude de coragem, né? Jesus sabia do que estava para vir, do que ele ia enfrentar, do sofrimento, do Calvário. E aí esse momento de oração, esse momento em que ele se isola ali, né, em que ele se afasta e ele vai orar, vai ter aquele momento de comunhão com o Pai, vai interagir, vai dialogar com Deus. Ele chega depois desse momento de oração e a gente entende inclusive o fortalecimento que esse momento de oração traz, né, a ponto de ele chegar e dizer: levantai-vos, vamos, né? Jesus aqui mostra uma atitude de coragem, né? Ou seja, terminou o momento da oração, acabou o momento do jardim, agora é o momento de agir, é o momento de se levantar e de estar disposto e cumprir aquilo que estava para ser cumprido, aquilo que estava determinado, a missão que ele tinha que cumprir, a responsabilidade que ele tinha que cumprir. Como acontece também e deve acontecer nas nossas vidas, né? A gente tem esse momento da oração, em que a gente se chega a Deus, a gente se isola ali com Deus, você vai ali naquele seu tratamento, né, na sua intimidade com Deus, e aí chega um momento também que você precisa, e é nesse momento da oração, irmãos, que a gente é renovado, é revestido, né, é encorajado e é preparado para assumir esse lugar e lutar, né? E aí lutar na dependência do Senhor, de acordo com a vontade de Deus, lutar contra tudo aquilo que vem pelas situações que nós passamos na nossa vida, na nossa jornada, né? Então Jesus, ele levantou ali dos seus joelhos, né, levantou do seu momento de oração e dirigiu-se para a luta que estava por vir, por aquele momento de sofrimento, daquele caminho, a via crucis, né, aquela via dolorosa pela qual ele haveria de passar. E é para isso que serve a oração, né? É uma frase que eu acho interessante que diz: o homem se ajoelha ante Deus, ou diante de Deus em oração, para poder erguer-se diante dos homens, né? Foi isso que aconteceu com Jesus. Ali ele teve aquele momento de a sós com o Pai, né? Aquele momento de preparação, de revestimento, né? De fortalecimento, para poder enfrentar aquilo que via, né? Na oração, tem uma frase que eu acho interessante: o homem entra no céu para poder enfrentar as batalhas da terra, as batalhas que estão propostas para todos nós aqui. Então, que esses momentos de crise, de dificuldade, sejam momentos, irmãos, em que a gente possa tirar proveito para aprender, para crescer espiritualmente, para amadurecer na fé, na confiança, na coragem, na dependência de nosso Deus. A gente sabe que é difícil, é um exercício difícil, porque na crise, na dor, na angústia, no sofrimento, a gente às vezes tende a procurar ajuda, né, nos próprios braços, na própria força, e não depender de Deus. Mas é exatamente isso que Deus muitas vezes quer nos ensinar no momento de dificuldade, no momento de adversidade, é que a gente possa realmente depender dEle, assim como Jesus nos mostra, né, da forma muito clara aqui no texto, né? Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ou como ele diz depois no 42, se não é possível passar de mim este cálice, né, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E certamente, irmãos, não sei qual é metaforicamente falando aqui, qual é o cálice, né, que muitas vezes nós temos bebido, ou estamos bebendo, ou haveremos de beber, né? Mas uma coisa tenha certeza, é que Deus está conosco, né, todos os dias, em cada momento, em cada situação. A gente não pode perder de vista isso nunca. Muitas vezes a gente tem visto muitas pessoas abatidas,
né? E tornando Deus assim bem pequenininho, né? Parece que Deus encolheu, parece que Deus ele é um Deus pequeno. E o problema se agiganta, o problema se torna grande, o problema se torna enorme. E se a gente cultiva isso na nossa mente, no nosso coração, a tendência é que a gente vai se prostrar, vai se desanimar, né? E vai começar a fraquejar. E não é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. A gente precisa fortalecer a fé. E a oração, principalmente a oração da crise, a oração que você está vivenciando agora no momento de dor, de dificuldade, é essa oração que vai te fortalecer, vai criar aí um coro mais grosso aí para poder enfrentar as lutas, enfrentar as dificuldades, até que um dia isso acabe de vez. Ou a gente partindo para a glória, ou Jesus vindo buscar a sua igreja, que será infinitamente melhor, né? A gente precisa aprender um pouco isso, já começar a alimentar isso na nossa alma, entender que o que vem depois é infinitamente melhor do que nós vivemos aqui, né? Às vezes eu ouço uma frase, eu estava refletindo sobre esse dia, sobre uma frase do tipo, a gente precisa aproveitar bem a vida aqui, tem que aproveitar o máximo. É verdade, a gente precisa tirar proveito da vida que Deus nos deu, que é única, da melhor forma possível, em todos os aspectos. Mas às vezes eu fico pensando que essa frase tem pode ter uma compreensão meio equivocada do tipo, vamos viver a vida aqui da melhor forma possível, aproveitar, porque depois que vem, não sei se presta. Não é? Não fica essa impressão, né? Vamos dar o máximo aqui, porque depois só Deus é. Irmãos, é um negócio sério, né? O que vem depois, o que está preparado, como diz a palavra de Deus, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, né? O que está preparado e reservado para nós, é algo que a nossa mente ainda não consegue, talvez, compreender nas promessas que o Senhor faz para a sua igreja, né? Para a sua noiva. Então, que nós possamos, a cada dia, ter essa consciência de que a oração da crise, essa oração não é uma oração em que você está aí derrotado, fraquejado ou fracassado. Não. É a oração em que você está buscando força, está sendo renovado, restaurado, preparado por Deus, fortalecido para continuar na luta e continuar levando a cruz. Como discípulo de Jesus que somos, Ele nos ensinou isso, levar a cruz, né, até o dia que Ele quiser que a gente leve essa cruz. Que Deus possa, então, nos abençoar. E eu passo para o presbítero Gerson aqui.